No fundo do oceano, existe um lugar onde a água encontra rochas, aquecidas pelo interior terrestre. Dessas rachaduras surgem fluidos, carregados de minerais dissolvidos. Quando encontram água gelada, formam enormes nuvens escuras. Parecem chaminés, soltando fumaça, num ambiente quase impossível. Mas sobre essas estruturas, vive um pequeno animal. Seu nome é Verme de Pompeia, e sua escolha parece absurda. Ele constrói sua própria casa, perto dessas fontes hidrotermais, onde calor e química mudam em poucos centímetros. Então, como esse verme consegue permanecer vivo ali? Para entender essa sobrevivência, precisamos corrigir uma impressão. O Verme de Pompeia não permanece dentro de água fervente. As fontes podem liberar fluidos extremamente quentes abaixo, mas a superfície externa possui regiões muito diferentes. A água fria do oceano mistura-se aos fluidos quentes, criando gradientes térmicos intensos em espaços extremamente pequenos. É nessa fronteira instável que o verme constrói tubos presos às chaminés ativas. Seu desafio, portanto, envolve muito mais que temperatura. Há pouco oxigênio disponível. Compostos químicos também aparecem, e tudo muda rapidamente. O primeiro caso começa com a própria temperatura. Durante muitos anos, pesquisadores tentaram medir esse ambiente. Sensores colocados nas chaminés registraram valores extremamente elevados. Isso criou uma fama quase impossível para animais. Parecia que esse verme suportava calor quase absurdo. Mas existia um problema. Temperatura ambiental não significa temperatura corporal do animal. Ali correntes frias entram e fluidos quentes escapam, mudando tudo muito rapidamente. Um sensor pode registrar um pico extremamente quente, sem provar exposição contínua. Por isso, cientistas realizaram experimentos com animais vivos, mantidos sob alta pressão. Os resultados mudaram bastante. A antiga interpretação popular, exposições prolongadas acima de 50 graus, causaram danos muito graves. Isso revelou um limite, ainda extraordinário para metazoários, mas muito menos fantástico. O segundo caso aparece sobre o próprio corpo. Quando visto bem perto, o verme parece peludo, mas aquela cobertura externa não pertence realmente ao animal. Ela é formada principalmente por comunidades de bactérias presas sobre sua superfície, especialmente na região dorsal. Essa associação chama atenção, porque permanece extremamente abundante em animais encontrados vivos nas próprias chaminés hidrotermais. Durante décadas, pesquisadores perguntaram: o que essas bactérias fazem? Uma possibilidade envolve nutrição, outra envolve compostos tóxicos presentes naquele ambiente químico. Algumas conseguem explorar substâncias liberadas pelas fontes profundas. Isso transforma o dorso num pequeno ecossistema vivo. Mas existe uma cautela que muda nossa investigação. Não está comprovado ainda que essa camada bacteriana seja uma armadura térmica, funcionando sozinha contra calor. O terceiro caso acontece dentro das próprias células. Mesmo evitando temperaturas letais, o verme continua enfrentando calor incomum para animais. Esse calor pode alterar a estrutura das proteínas e comprometer funções essenciais. Por isso, uma adaptação precisa acontecer internamente também. Estudos encontraram proteínas corporais com elevada estabilidade térmica. Isso inclui componentes importantes do funcionamento desse organismo. Essas moléculas permanecem funcionais em condições bastante exigentes. O verme também apresenta respostas celulares ao estresse. Quando a temperatura aumenta, certas proteínas são produzidas para ajudar outras estruturas a manter funcionamento adequado.
Isso não cria invulnerabilidade, nem elimina limites térmicos, mas amplia consideravelmente aquilo que seu corpo suporta. Cada pequena vantagem molecular empurra esse limite adiante e torna aquele habitat menos impossível. O quarto caso revela outro problema quase invisível. As fontes hidrotermais não liberam somente água quente. Seus fluidos também carregam diversos compostos químicos dissolvidos. Entre eles aparecem sulfetos e diferentes metais minerais. Próximas dessas descargas podem oferecer pouco oxigênio disponível. Portanto, esse pequeno verme enfrenta vários extremos juntos. Seu organismo precisa respirar, mesmo nessas condições difíceis. Pesquisas genéticas mais recentes encontraram adaptações ligadas justamente ao transporte de oxigênio e tolerância à hipóxia. Isso ajuda a explicar por que essa espécie consegue ocupar zonas ativas, onde muitos animais comuns teriam enorme dificuldade fisiológica. Mas novamente nenhuma característica resolve tudo isoladamente ali. Temperatura química e oxigênio mudam em pequenas distâncias, e o verme acompanha essas mudanças constantemente. O quinto caso mostra como o comportamento completa tudo. O verme não permanece parado dentro do tubo. Ele consegue mover partes do corpo entre regiões com condições térmicas diferentes. Essa movimentação parece simples, mas oferece enorme vantagem. Mais perto da saída, a influência hidrotermal aumenta. Mais distante dessa região, a água oceânica domina. Assim, o próprio tubo atravessa um pequeno gradiente, onde temperatura e oxigênio podem variar muito rapidamente. O animal pode explorar essa diferença a seu favor, sem precisar abandonar completamente o habitat onde vive. Essa estratégia também explica por que valores extremos, medidos perto das chaminés, não representam sua rotina. Ele não precisa enfrentar o máximo continuamente disponível. Precisa reconhecer a faixa onde ainda consegue funcionar. Quando juntamos essas peças, a sobrevivência fica diferente. Não existe um único superpoder escondido nesse verme. Primeiro existe um habitat, formado por gradientes térmicos. Depois, aparecem proteínas adaptadas a temperaturas muito elevadas. Seu corpo também enfrenta pouco oxigênio e sulfetos. O comportamento permite explorar regiões diferentes do tubo, enquanto sua superfície dorsal mantém comunidades bacterianas abundantes. Cada mecanismo resolve apenas uma parte do problema, mas juntos eles ampliam a margem disponível ali. O verme não ignora os perigos daquela chaminé. Nossa hipótese documental, portanto, precisa ser bem precisa. As bactérias provavelmente participam da sobrevivência desse verme. Elas vivem associadas diretamente à superfície do animal e podem aproveitar compostos presentes nas fontes hidrotermais. Pesquisadores também propuseram funções ligadas à própria nutrição e possível detoxificação ambiental. Mas existe um limite para aquilo que sabemos. Não podemos afirmar ainda que bactérias sejam responsáveis sozinhas pela resistência térmica. O quadro mais provável combina diferentes adaptações corporais com comportamento e simbiose. Dentro daquele microambiente extremo, o verme de Pompeia mostra algo maior que sua aparência. Sobreviver em ambientes extremos não exige vencer tudo. A evolução pode trabalhar com pequenas vantagens acumuladas. Uma proteína mais estável permite suportar mais calor. Um movimento bem colocado reduz uma exposição perigosa. Uma comunidade de bactérias pode ampliar recursos disponíveis. E um tubo construído ocupa exatamente a fronteira entre condições muito diferentes. O resultado não parece uma adaptação única perfeita. Parece um sistema inteiro, ajustado durante muitas gerações para permanecer naquele limite.
O verme de Pompeia finalmente mostra que sobreviver não significa viver dentro do fogo, sem sofrer qualquer consequência. Seu corpo suporta temperaturas incomuns para outros animais. Suas proteínas ajudam nisso. Seu comportamento reduz riscos. E comunidades bacterianas completam uma relação ainda investigada. Aquilo que parecia impossível agora possui uma lógica. Não existe resistência infinita. Existe adaptação extremamente especializada. Mas nossa nova temporada apenas começou essa descida. Porque na próxima chaminé encontraremos outro animal estranho. Um caracol que incorpora sulfetos de ferro ao corpo dele.